Dinheiro tem um efeito curioso sobre a mente humana. Quanto mais você tem, mais perigoso o mundo parece. O estranho é que a maioria das pessoas acredita exatamente no contrário, que o dinheiro compra tranquilidade. A lógica parece simples. Mais recursos significariam mais segurança, mais opções, menos preocupação. Mas quando observamos o comportamento real das pessoas que acumulam riqueza, surge um fenômeno psicológico quase invisível. O medo não desaparece, ele muda de forma, ele cresce, e às vezes se multiplica. Existe um momento silencioso na trajetória de alguém que começa a prosperar financeiramente. No início, o dinheiro representa liberdade, a possibilidade de não depender de decisões alheias, de escolher, de experimentar, de dizer não. Mas conforme o patrimônio aumenta, algo estranho acontece. A liberdade se transforma em vigilância constante. Cada decisão passa a carregar um peso maior. Cada erro potencial parece mais caro. A mente começa a fazer cálculos invisíveis o tempo todo. E o que antes parecia expansão passa a parecer risco. Isso acontece porque o cérebro humano não foi projetado para lidar com abundância crescente. Ele foi projetado para evitar perda. Durante milhares de anos, sobreviver dependia de conservar recursos escassos. Quem perdia comida, território ou proteção pagava caro. Esse mecanismo evolutivo ainda opera dentro de nós, silenciosamente. E ele tem uma característica curiosa. Perder algo gera uma reação emocional muito mais intensa do que ganhar a mesma coisa. Ganhar 10 mil reais gera prazer. Perder 10 mil reais gera pânico. O valor é o mesmo. A reação não. E quando alguém acumula riqueza, o cérebro começa a calcular perdas possíveis o tempo inteiro. O dinheiro deixa de ser apenas um recurso. Ele se transforma em algo que precisa ser defendido, protegido, preservado. E é nesse ponto que surge o paradoxo. A mesma coisa que parecia trazer liberdade começa a produzir vigilância mental. Existe um comportamento curioso que quase ninguém percebe em si mesmo. Quando alguém ganha pouco dinheiro, pensa em como ganhar mais. Quando alguém já tem bastante, passa a pensar em como não perder. Essa mudança de foco altera completamente a forma como a pessoa percebe o mundo. Antes, oportunidades chamam atenção. Depois, riscos chamam mais atenção. Antes, decisões são feitas com curiosidade. Depois, com cautela. Antes, experimentar parece natural. Depois, cada passo parece um possível erro. E o mais interessante é que isso raramente é percebido conscientemente. A pessoa acredita que continua pensando da mesma forma, que continua racional, estratégica, calculista. Mas algo mudou silenciosamente. Imagine alguém que começa a investir. No início, qualquer retorno positivo gera entusiasmo. Pequenos ganhos parecem grandes vitórias. O aprendizado parece empolgante. Existe leveza no processo. Agora imagine essa mesma pessoa anos depois, com um patrimônio significativo acumulado. De repente, cada oscilação do mercado gera tensão. Cada notícia econômica parece carregada de ameaça. Cada possibilidade de queda vira um cenário mental. O curioso é que, objetivamente, essa pessoa está muito mais segura do que antes. Mas, subjetivamente, a sensação pode ser o oposto. Isso acontece porque a mente humana não avalia a riqueza apenas em termos absolutos. Ela avalia em termos relativos. Não é apenas sobre o que você tem. É sobre o que você pode perder. E quanto maior o número, maior a sensação de exposição. É como se a própria prosperidade criasse uma nova camada de vulnerabilidade psicológica. Um jogo mental estranho começa a acontecer. A mente passa a proteger algo que antes nem existia. E proteger algo exige atenção constante. Esse é o paradoxo central da riqueza. Quanto mais você tem, mais coisas você passa a proteger. E quanto mais coisas você protege, mais o medo se infiltra nas decisões. Não um medo dramático, não aquele medo visível que paralisa, mas um medo sutil, estratégico, racionalizado. Ele aparece na forma de cautela excessiva, de análise interminável, de hesitação diante de riscos que antes pareciam naturais. Isso cria uma contradição interessante dentro da mente humana. As pessoas dizem que querem enriquecer para ter liberdade, mas a liberdade exige uma certa tolerância ao risco. Já a preservação da riqueza exige o oposto: controle, previsibilidade, segurança. Ou seja, o mesmo processo que leva alguém a prosperar muitas vezes exige uma mentalidade que, depois, precisa ser parcialmente abandonada para preservar aquilo que foi conquistado. Isso cria uma tensão psicológica curiosa. O indivíduo que construiu riqueza muitas vezes precisou ser ousado, curioso, disposto a errar. Mas uma vez que a riqueza existe, errar começa a parecer caro demais. A mente começa a recalibrar sua relação com o risco. E isso não acontece apenas com investimentos ou dinheiro. Acontece com status social, reputação, identidade.
Quanto mais alguém constrói uma imagem de sucesso, mais começa a proteger essa imagem. Cada movimento passa a carregar implicações sociais. Cada decisão parece mais observada. E, lentamente, surge um tipo diferente de prisão. Não uma prisão econômica, mas uma prisão psicológica. A necessidade constante de manter aquilo que já foi conquistado. E manter algo é uma atividade muito diferente de conquistar algo. A sociedade moderna amplifica esse paradoxo de uma maneira quase invisível. Vivemos em um ambiente onde riqueza não é apenas um recurso financeiro, ela também se tornou um símbolo público de identidade. Redes sociais, narrativas de sucesso, rankings de patrimônio, estilos de vida exibidos digitalmente. Tudo isso cria uma espécie de palco onde prosperidade deixa de ser apenas uma condição econômica e passa a ser um marcador social. Isso aumenta ainda mais a sensação de que perder dinheiro significa perder algo maior. Não apenas recursos, mas posição, respeito, credibilidade. Em outras palavras, a perda financeira passa a carregar implicações simbólicas. Isso altera completamente a forma como a mente interpreta risco. Em um ambiente onde ninguém sabe quanto dinheiro você tem, perder uma parte dele é apenas um evento econômico. Em um ambiente onde riqueza está associada à imagem pública, perder dinheiro pode parecer perder status. E o cérebro humano é extremamente sensível a status. Durante grande parte da história, posição social estava diretamente ligada à sobrevivência. Ser excluído de um grupo podia ser fatal. Essa sensibilidade ainda existe dentro de nós. Por isso, muitas decisões financeiras aparentemente racionais, na verdade, são moldadas por fatores sociais invisíveis. Pessoas mantêm investimentos arriscados para não admitir erro. Pessoas evitam oportunidades por medo de julgamento. Pessoas tomam decisões para preservar uma narrativa pessoal de sucesso. E raramente percebem isso. A história que contamos para nós mesmos é sempre diferente. Dizemos que estamos sendo prudentes, estratégicos, inteligentes, mas muitas vezes estamos apenas reagindo a um instinto antigo que teme perda de posição. Talvez o aspecto mais intrigante desse fenômeno seja que ele raramente é discutido abertamente. O imaginário popular encara o enriquecimento como uma linha reta em direção à tranquilidade, como se a acumulação de recursos resolvesse automaticamente os conflitos psicológicos relacionados ao dinheiro. Mas a realidade humana é muito mais complexa. O dinheiro resolve certos problemas práticos, sem dúvida. Ele amplia possibilidades, cria conforto, oferece proteção contra muitas dificuldades concretas. Mas ele também introduz novas dinâmicas mentais, novos cálculos, novas formas de preocupação. Não porque o dinheiro seja ruim ou perigoso, mas porque a mente humana interpreta ganho e perda de maneiras muito específicas. Existe um ponto curioso onde prosperidade e vulnerabilidade psicológica começam a coexistir. Não de forma dramática, mas de forma sutil, silenciosa e quase sempre invisível para quem está vivendo isso. O medo de perder não aparece como medo, ele aparece como disciplina, como cautela, como gestão inteligente, e muitas vezes realmente é. O problema é que, sem perceber, a pessoa pode começar a organizar sua vida inteira ao redor da preservação. Preservar patrimônio, preservar reputação, preservar posição. E quando preservar vira o foco principal, algo curioso acontece com a experiência de liberdade que originalmente motivou a busca pelo dinheiro. Ela começa a diminuir, não porque o dinheiro tirou a liberdade, mas porque a mente começou a proteger demais aquilo que foi conquistado. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja sobre dinheiro em si. Talvez seja sobre a relação que a mente cria com aquilo que possui. Porque se ganhar algo muda a forma como pensamos, então a pergunta inevitável surge silenciosamente: quando exatamente a busca por liberdade se transforma em uma necessidade constante de proteger aquilo que nos prometia libertar?